Existe um tipo de carro que todo mecânico teme ver entrar na oficina, porque ele sabe que não vai vender serviço nenhum. Não é o carro mais bonito, não é o carro mais rápido, não é o que dá mais status no estacionamento do trabalho. É o carro chato de tão simples. O carro que quebra pouco, que quando quebra conserta barato e que qualquer oficina de bairro resolve em meia hora com peça genérica. Hoje eu separei 7 desses carros, todos encontráveis usados por até R$ 35.000 no Brasil. E eu vou te explicar exatamente porque cada um deles é um pesadelo financeiro para quem vive de manutenção automotiva. Se você quer parar de ser refém de orçamento de oficina, ou se você só está procurando o primeiro carro, o carro de trabalho, o carro que não pode te deixar na mão, fica até o final porque a lista é pensada em ordem, terminando com o que eu considero o mais indestrutível dos 7. Antes de entrar nos carros, vale explicar o critério que eu usei para montar essa lista, porque não é só sobre carro velho e barato. Eu procurei 4 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, motor simples, sem complicação eletrônica exagerada, de preferência aspirado, sem turbo, sem muita eletrônica que só a concessionária consegue resolver. Segundo, peça de reposição abundante e barata, ou seja, motor e mecânica que foram usados em vários outros modelos da mesma montadora, o que faz o mercado de peças ser gigante e competitivo. Terceiro, mão de obra difundida. Isso quer dizer mecânico de bairro que já mexeu nesse motor centenas de vezes e não precisa nem consultar um manual. E quarto, preço de mercado dentro da faixa que a galera realmente encontra por aí, até R$ 35.000, considerando o ano, quilometragem e estado de conservação médios. Com esse filtro, sobraram 7 nomes que qualquer um que já trabalhou em oficina no Brasil vai reconhecer na hora. Número 7. Fiat Uno com motor Fire, começando pelo que talvez seja o carro mais fabricado e mais consertado da história recente no Brasil, o Uno com motor Fire, tanto na versão 1.0 quanto na versão 1.4. É praticamente um símbolo de robustez teimosa. Esse motor foi desenvolvido pela Fiat lá atrás, pensando exatamente nisso, em ser barato de produzir e barato de manter. E o resultado é um bloco de ferro fundido que aguenta rodar com pouco cuidado e ainda assim passar dos 200.000 quilômetros sem abrir. A parte boa para quem tem esse carro é que praticamente qualquer oficina de esquina, mesmo a mais simples, tem peça de Uno na prateleira, ou a menos de 10 minutos de distância. E o motor é tão simples mecanicamente que muita coisa dá para resolver sem nem precisar de scanner. Você encontra por aí unidades bem cuidadas, principalmente as versões mais antigas mesmo, dentro da faixa de 20 a 30 mil reais, dependendo do ano e da quilometragem. É o tipo de carro que se comporta mal com estética. Enferruja fácil se não cuidar da lataria, mas mecanicamente ele simplesmente não quer parar de funcionar. Número 6. Chevrolet Celta. O Celta nasceu como o substituto espiritual do Corsa mais simples, só que ainda mais enxuto, e virou um dos carros mais vendidos da história da Chevrolet, aqui no Brasil, justamente por essa sua simplicidade. O motor 1.0 e depois o motor 1.4 em algumas versões é derivado da mesma família que a Chevrolet usou em praticamente toda a linha popular da marca por mais de uma década, o que significa uma coisa muito prática para o bolso: peça em qualquer lugar, de qualquer fornecedor, com preço disputado. Isso derruba completamente o custo de manutenção de um jeito que carro nenhum recente consegue igualar. Além disso, o Celta tem uma reputação consolidada de suspensão resistente e câmbio que aguenta trote, o que reduz muito aquelas visitas caras à oficina por barulho estranho ou folga. No mercado usado você acha Celta em bom estado, principalmente as versões com ar-condicionado e direção hidráulica, que fazem toda a diferença no dia a dia, na faixa de 22 a 32 mil reais. Para quem quer economia real de manutenção sem abrir mão de rodar todo santo dia, o Celta é praticamente prova de conceito. Número 5. Volkswagen Gol G4. Aqui a gente entra em um território quase sagrado para qualquer mecânico brasileiro, porque o Gol, principalmente na geração G4, foi durante anos o carro mais vendido do país. Isso tem um efeito colateral gigante no bolso do proprietário. Quando um carro vende tanto assim, toda a oficina aprende a mexer nele de olhos fechados.
e toda fabricante de peça paralela produz componente para ele em escala industrial. Isso faz o preço de qualquer reparo despencar. O motor 1.0 e o motor 1.6 dessa geração são conhecidos por serem trabalhadores incansáveis, aguentando taxistas e motoristas de aplicativo rodando o dia inteiro sem dar problema sério. A parte elétrica é simples, sem tanta central eletrônica te obrigando a levar para a concessionária, e mecânico consegue diagnosticar praticamente tudo no ouvido e no olho. Você encontra Gol G4 bem conservado, dependendo da versão e do ano, entre 25 e 35 mil reais, que deixa ele bem no limite da faixa que a gente está considerando aqui, mas ainda dentro dela. Se você mora em cidade menor, onde a oficina mais simples resolve, o Gol G4 é praticamente o carro perfeito, para nunca depender de agenda de concessionárias. Número 4. Ford Ka primeira e segunda geração. O Ka mais antigo, aquele com motor Zetec Rocan, tem uma fama entre mecânico que beira o afeto. O motor Zetec foi usado durante anos também no Fiesta e em outros modelos da Ford, o que de novo cria aquele efeito de peça abundante e barata que a gente já viu nos outros carros da lista. A diferença do Ka para os concorrentes diretos é uma suspensão relativamente bem calibrada para buraco brasileiro, o que reduz o desgaste de amortecedor e de terminal de direção, itens que costumam pesar bastante na manutenção de carro popular usado. Outro ponto forte é que esse motor aceita etanol e gasolina, sem frescura nenhuma, sem sensor sofisticado demais que dá pane, e o sistema de injeção é dos mais simples de se diagnosticar, mesmo sem equipamento caro. No mercado, o Ka das gerações mais simples, sem contar a versão mais recente, que já tem outra plataforma, custa entre 18 e 28 mil reais, dependendo muito do estado da lataria e da quilometragem. É um carro pequeno, ágil no trânsito e barato de manter até em cidade grande. Número 3. Renault Sandero, primeira geração. Esse aqui é um clássico e é muito top. Talvez essa seja a escolha que mais surpreenda quem não é da área, porque Renault carrega fama de carro complicado, mas a primeira geração do Sandero é uma exceção interessante. Dentro da própria marca, ela usa uma base mecânica compartilhada com o Clio da época, motor 1.0 e motor 1.6 simples, sem grandes vilanias eletrônicas, e peças de suspensão e motor relativamente fácil de achar, porque foi usada em vários outros modelos da Aliança Renault e também Nissan vendidos no Brasil na mesma época. O ponto forte real do Sandero de primeira geração é o espaço interno generoso para o tamanho do carro e uma robustez de suspensão que aguenta muito bem estrada ruim, o que evita visita frequente à oficina por barulho de manga de eixo ou de amortecedor gasto. Claro que dá para encontrar exemplar com história de manutenção mal feita, então nesse aqui vale reforçar. Antes de você comprar, sempre olhe o histórico de revisões, porque parte da fama ruim que a Renault carrega vem de unidade mal cuidada, não do projeto em si. O preço de mercado gira entre 20 e 29 mil reais para exemplares bem conservados dessa primeira geração. Número 2. Chevrolet Corsa hatch e sedã. O Corsa é praticamente o irmão mais velho do Celta, e por isso compartilha boa parte da mesma vantagem. Motor 1.0 e 1.6 com projeto testado e aprovado durante anos, com peça em qualquer canto do país e mão de obra que qualquer mecânico de bairro domina de cor. A vantagem extra do Corsa em relação ao Celta é que ele rodou por mais tempo e em mais versões também, incluindo o sedã, o que multiplica ainda mais a quantidade de unidades em circulação e, por consequência, a disponibilidade de peça usada de desmanche para quem quer economizar ainda mais em reparo de lataria ou também aqueles reparos que vai dando no acabamento do carro. Mecanicamente, a gente sabe que esse é um motor que perdoa atraso de revisão, perdoa combustível de posto duvidoso e ainda assim mantém a confiabilidade que fez ele ser o carro de frota, carro de autoescola e carro de motorista de aplicativo por tanto tempo. No mercado usado, o Corsa, bem cuidado, aparece entre 23 e 33 mil reais, com boa variação dependendo se é a versão mais básica ou uma versão com mais equipamento. Número 1, o campeão, Fiat Palio com motor Fire. E chegamos ao que eu considero o campeão absoluto dessa lista,
O carro que resume tudo que a gente veio falando até aqui. O Palio com motor Fire foi, durante anos, um dos carros mais vendidos aqui no Brasil. E isso significa que praticamente não existe oficina no país, por mais simples que seja, que nunca tenha mexido em um. O motor Fire, o mesmo usado no Uno que a gente citou lá no início, é conhecido pela comunidade mecânica como um dos blocos mais duráveis já produzidos em escala popular no Brasil, aguentando revisão atrasada, óleo trocado fora do prazo e ainda assim seguindo rodando sem dar dor de cabeça grande. A grande vantagem do Palio sobre o próprio Uno é o espaço interno maior e o porta-malas mais generoso, o que faz dele uma opção mais versátil para quem precisa carregar a família ou material de trabalho, sem abrir mão da simplicidade mecânica que deixa qualquer reparo barato. Peça de suspensão, de motor, de câmbio, tudo isso você encontra novo, usado ou recondicionado com facilidade e aquele precinho camarada. No mercado, o Palio Fire bem conservado, dependendo do ano e da versão, aparece entre 24 e 34 mil reais, o que deixa ele exatamente no teto da faixa que a gente definiu aqui no vídeo, mas plenamente justificado pelo tanto que ele entrega em confiabilidade e espaço. Reparou em um padrão se repetindo no longo dos 7 carros? Nenhum deles tem motor turbo, nenhum deles depende de uma central eletrônica complicada, e todos eles foram vendidos em quantidade absurda aqui no Brasil durante muitos anos, o que cria naturalmente um mercado de peças gigantesco e competitivo. Essa é a fórmula real por trás de um carro barato de manter. Não é sorte, é simplicidade de projeto somada a volume de vendas. Quanto mais simples o motor e quanto mais unidades rodando por aí, menor o custo de qualquer reparo, porque tem concorrência entre fornecedor de peça e tem mecânico treinado em praticamente qualquer bairro. Isso é o oposto exato do que acontece com carro importado de baixo volume ou carro recente cheio de sensor, onde qualquer problema vira uma novela cara e também demorada. Antes de fechar, um alerta importante para quem está pensando em comprar qualquer um desses 7 carros: simplicidade mecânica não substitui verificação de histórico. Mesmo o motor mais indestrutível do mundo sofre se passou anos sem troca de óleo, sem revisão de correia ou se rodou com um problema estrutural mal resolvido. Então, antes de fechar qualquer negócio, vai com calma, pense, sempre peça nota fiscal de revisões, verifique se o carro tem histórico de batida grave e, se possível, leve para um mecânico de confiança para dar uma olhada antes de assinar qualquer papel. Um Uno bem cuidado com 200 mil quilômetros pode te dar menos dor de cabeça que um Corsa com 60 mil quilômetros, que passou anos jogado sem manutenção nenhuma. E é isso aí, pessoal. Se esse vídeo te ajudou a escolher o próximo carro sem medo de gastar rios de dinheiro em oficina, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer, e já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeo novo comparando o carro, analisando o mercado e ajudando você a fazer a escolha certa sem cair em roubada. Comenta aqui embaixo qual desses 7 carros você já teve ou qual você tem hoje. Eu quero muito saber a sua experiência com cada um dos carros que você teve. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!